está, né? Conseguiu chegar na casa do Pai, e é tão bom quando você ouve a voz do Senhor e você ouve a correção de Deus na sua vida. Isso é muito bom, né? Porque às vezes nós estamos andando por alguns caminho estranho, né? E achamos que tudo vai estar bem, pensamos que Deus vai estar nesse lugar, e daqui a pouco Deus te chama para dizer para você o seguinte: olha, peraí, está errado esse caminho, não é esse caminho que eu tenho para você. O que você está fazendo está errado. Então muda, né? Muda aí seu pensamento, tá? Aí às vezes tem pessoas que tropeçam daquela queda e fica ali, e o Senhor fala: se arrependa, confessa o teu pecado, confessa o teu erro, se arrependa, né? Porque Ele é um Deus de misericórdia. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer nessa noite. Nós temos visitantes aqui, a Rosiane e a Jaciane. Rosiane e Jaciane, amém, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Deus abençoe, sejam bem-vindas e fiquem à vontade aí, tá bom? Se caso você precisar de alguma coisa, tem os diáconos que ficam ali na porta, as pessoas estão ali prontas para poder atender vocês, tá bom? Deus abençoe e ficam na liberdade. Bom, nós vamos começar dando início aqui um novo período de ministração. Nós vamos falar a respeito de uma intimidade com Deus. Isso está dentro do propósito desse ano que nós estamos, no ano da determinação, um ano profético da prioridade para Deus, curar as feridas, coragem para viver, né? E também intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. E eu estava meditando nesse texto, e é tão bom quando Deus Ele confirma a sua palavra, né? E é tão bom quando você prepara algo e Deus vai lhe confirma para as nossas vidas, né? Então, eu quero aqui já iniciar. Queria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmos 25. Nós vamos começar no Salmo 25. E enquanto isso, eu não sei se o pessoal da mídia já colocou, que tem aí a imagem aí dos cobertores. Pessoal, mais um ano nós estamos fazendo a arrecadação aí, para nós comprarmos os cobertores, tá? E R$17 cada cobertor. Nós tínhamos o ano passado, foram todos os cobertores. E muitas vezes, irmãos, vocês não sabem o que vocês andarem em um lugar e você chegar com um cobertor para uma pessoa que está ali no templo, e para eles poderem dormir à noite. Às vezes nós estamos tão agasalhados em casa, entendeu? Minha casa, eu olhei outro dia, eu falei: poxa, se for olhar, acho que tem 4 ou 5 cobertores lá, né? E aí nós estávamos uma vez conversando, vou dar uma saída para dar uma olhada, para entregar pelo menos cobertor, e nós vimos pessoas que estavam precisando. E esse trabalho, eu entendo que, de acolher pessoas, a igreja, ela é a única instituição na terra que ela consegue acolher. Ela tem essa habilitação para acolher, para cuidar, para levar a pessoa a uma restauração e levar ela novamente a se integrar na sociedade. Somente a igreja. Por isso que essa luta, né? Por isso que essa batalha que existe contra a igreja, para a igreja ficar paralisada mesmo, porque se a igreja ela avança, se a igreja ela se posiciona como igreja, vai dar muitos frutos, muitas vidas serão restauradas, muitas pessoas vão ser acolhidas. Se vocês conversassem com o pessoal do Missão Resgate, cada um que eu subisse aqui, cada um ia contar uma situação, e vocês iam ver, falar: Deus, como eu sou privilegiado. Temos um privilégio e muitas vezes nós não valorizamos, até desperdiçamos, né? Porque nós, como a Patrícia trouxe, muitas vezes nós começamos a reclamar, temos tudo e ainda reclamamos. Aí ficamos como o povo no deserto, né? Fica andando no deserto, porque não tem gratidão a Deus. Então, você que puder, nós estamos colocando por cobertor, 17, você pode ajudar, ofertar com 5 cobertores, você pode ajudar com 3 cobertores, com 1 cobertor, amém, você vai estar
acolhendo uma pessoa. Se você vai estar ajudando a acolher uma pessoa. Eu não sei se tem um Pix aí. Tem um Pix? Não sei se colocaram. Tem, ó, a chave Pix ali, ó, do Missão Resgate. Qualquer coisa, como o pessoal está cuidando, está na liderança do Missão Resgate, no final do culto vocês podem conversar com ele, pedir o Pix, mas o Pix está ali, ó, é 11 965 882 174. É o Banco BMG, Eduílio Marco Pessotti, tá? Então, quem quiser, no final, vocês podem conversar com ele, pega um Pix. Se você quiser ofertar, colocar, você pode colocar no envelope também, escreve ali para que o que é, identificando para o que é. Talvez você quer ofertar para o Missão Resgate, para a sopa, você pode colocar aí no envelope, Missão Resgate, você pode colocar que no final, os tesoureiros vão lá e eles vão repassar o valor para eles. Tá bom, igreja? E então, vamos nos unir, e tenho certeza que assim como até hoje fomos abençoados, Deus vai nos dar graça, né? A Kombi está guardadinha lá, estamos finalizando o pagamento, né, da funilaria, da parte elétrica que teve que ser feita, estamos finalizando, para depois nós começarmos aí fazer os bancos, aí depois tem que fazer uma revisão geral na mecânica, né, e tem depois a documentação. Então a gente está indo por partes aí, né, e eu conto com a igreja, conto quem puder ajudar, e pode ter certeza que você vai ser abençoado. Quando nós somos generosos, abençoamos, nós também somos abençoados. Tá bom, igreja? Amém? Tá? Depois, no final, nós vamos aí tratar a respeito dos dízimos, das ofertas, mas esse momento aqui, nós vamos orar aí, porque tem casal na igreja fazendo aniversário. Uhul! Isso é bênção, né? Vamos aí estar orando aí, vamos ungir hoje, porque nós temos aí também a vida do Nelson, que está passando por um processo aí também, né? Temos a vida do Pessotti, e a Patrícia orou ali, mas vamos estar orando pela Solange também, que vai estar viajando agora, por esses dias, né? Dia 20, né? Oi? Sexta-feira que vem ela vai estar indo viajar para uma viagem que Deus preparou, ela estava conversando, foi Deus preparou, é um sonho que ela tinha, né? Era um sonho, Deus está realizando um sonho. Então, por que não nós orarmos e abençoar para ela poder desfrutar de uma forma aí maravilhosa e ela possa voltar com alegria, o coração alegre, falando assim, obrigado, Senhor, porque deu tudo certo. Tá bom? Então, no final nós vamos fazer isso. Vamos começar no texto dessa noite? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Se você já abriu aí Salmos 25, nós vamos ler aí no verso 14. Tá? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Como é bom e nós nos sentimos seguros, Senhor, quando ouvimos o Senhor falar conosco, o Senhor nos corrigir, o Senhor realmente nos alertar de situações que muitas vezes nós não percebemos, porque nós temos um adversário, a Tua palavra diz que ele anda ao nosso derredor, mas sabemos que o Senhor acampa seus anjos ao nosso lado, e o Senhor está nos protegendo, mas que nós temos que tomar cuidado. Por isso aqui nessa noite, neste momento que nós estamos dando início, nesse período de essa ministração, onde nós estaremos falando dessa intimidade com o Senhor, peço que o Senhor seja conosco, com cada ministro que subirá nesse altar, que o coração deles esteja realmente também nessa intimidade, que o coração deles esteja alinhado, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua verdade, com a Tua vontade, e que assim como nós sempre tivemos um cuidado de estar nesse altar e ministrar a Tua palavra, que assim também, Senhor, cada um que subir aqui, esteja nesse posicionamento, nesse entendimento. Nós como igreja abençoamos, e abençoamos todos os obreiros da Tua casa, que todos sejam abençoados, guardados, porque estão servindo, mas que possam crescer, que possam ir em busca de uma maturidade espiritual, para que através de cada um, a Tua igreja também seja fortalecida, e cada coração, Senhor, seja renovado na esperança e no amor. Em nome de Jesus, seja conosco, Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Salmo 25 fala aqui eu não vou ler todo esse texto, porque o nosso propósito está aqui dentro de um versículo, mas aqui nós vemos que Davi, um homem pecador, amém? Fala assim, Davi, um homem pecador.
ele estava buscando o auxílio de Deus. Um pecador estava buscando o auxílio de Deus. E nesse auxílio, ele chega, ele se derrama, ele rasga o coração dele para Deus. Então, se for olhar, nós entendemos aqui que naquele tempo as pessoas já passavam por as suas aflições, elas já passavam já por os momentos difíceis, de angústia, de sofrimento, momentos que eles não entendiam nada que estava acontecendo com eles, eles passavam. No entanto, que ele chega no texto, no verso 1, diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. E depois ele fala: não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Vocês percebem aqui que Davi não estava no momento bom da vida dele? Sentiu-se talvez traído. Algumas coisas estavam acontecendo aqui, que nós não vamos entrar nesse detalhe. Não estava bem. Mas no verso 14 ele diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Há uma tradução na revista atualizada, ela diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, um homem, um pecador, ele está dizendo assim: olha, a intimidade do Senhor é para aqueles que temem a Deus. E aqueles que temem, eles vão dar para conhecer a sua aliança. Quer dizer, o que é você estar aliançado com Deus. E eu entro aqui falando a respeito dessa intimidade, que é o tema de hoje, intimidade com Deus. Porque é uma busca. E toda vez que nós olhamos nos textos, quando nós falamos de busca, primeiro tem que haver uma renúncia. Você, para estar aqui hoje, primeira coisa, teve que ter uma renúncia. Você renunciou a alguma coisa, foi necessário. E intimidade, o que é intimidade? Vou colocar aqui uma forma aí bem simples. Intimidade, a origem da palavra latina significa dentro ou interno. No entanto, a intimidade tem um sentido mais antigo, de conhecer ao outro, de compartilhar valores, sonhos, ideias, aspirações, história. Intimidade significa estar perto, permanecer perto ou permitir ao outro estar à vontade em sua presença. Então, intimidade é estar perto, estar junto. E lá em João, não precisa abrir, Evangelho de João capítulo 6, no verso 68, 69, Jesus, naquele momento, Jesus estava explicando para eles o seguinte, a respeito que ele era o pão da vida. Ele falava: eu sou o pão que veio do céu, que veio, e ali explicando para os religiosos, e eles ficaram escandalizados, né? Abre aí sua Bíblia, deixa marcada aí, mas abre aí sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 6. Eu gosto às vezes de estar... Palavra 6, está no 68, mas no 60, porque Jesus estava dizendo, e ele chega assim, diz assim, no 58 ele diz: este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então eles se escandalizaram, porque eles estavam dizendo assim, Jesus estava dizendo assim: olha, eu vim de Deus. E eles falam: mas como? Você é vamos dizer plenamente, você é um homem, e como você pode dizer que veio de Deus, você veio do céu? Você está blasfemando, é um blasfemo que você está dizendo. E Jesus aqui, ele diz assim, que muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportar? Como é difícil ouvir uma coisa dessa, é difícil suportar.
Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrente em vocês. Jesus começa a revelar aquilo que estava no coração deles. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que iriam traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Jesus ali naquele momento, o que aconteceu? Tinha muitas pessoas que estavam perto, mas não queriam entrar no nível de intimidade. Elas queriam ouvir aquilo que elas fosse agradar a elas. Elas queriam que Jesus talvez fizesse algo que fosse da vontade delas, viesse para agradar a elas, mas Ele não veio para agradar, Ele veio para agradar ao Pai. Ele veio para cumprir uma missão que o Pai o deixou. E Ele chega para ele e fala assim, conforme aqueles que se escandalizaram começaram a sair, Jesus olhou para os discípulos que estavam ali mesmo e falou: vocês também não vão com eles não? Vocês também não vão sair não? Só que chega Jesus foi abandonado pelos discípulos. Só que chega e diz assim, no verso 68, diz assim: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Não é para onde, é para quem nós iremos. E ele diz no texto ainda: o Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Aqui nós vemos o que? Pedro dizendo assim: peraí, vamos dizer assim, eu não quero perder essa intimidade de estar com Ele aqui. Eu não quero perder, quer dizer, para quem que eu vou? O meu foco não é o lugar, não é as pessoas, é Ele. Então para quem que eu vou? Só o Senhor tem a palavra de futuro, de vida eterna. O problema de abandono acontece que vivemos tanto uma vida, muitas vezes, sem estarmos ligados a Deus. Nós acostumamos a vir para a igreja, nós acostumamos a ler a Bíblia, nós nos acostumamos a pregar, nós nos acostumamos, e deixamos de viver essa intimidade, de saber o seguinte: olha, que Deus Ele está presente. Para quem que eu vou? Há algo que está acontecendo no tempo que nós estamos aqui, nesse tempo, e por isso nós estamos vendo muitas pessoas perdidas. Elas estão falando de Deus, mas elas não têm essa intimidade. Por quê? Porque elas estão procurando lugar. Elas não estão procurando uma intimidade com Deus, elas estão procurando o Senhor. Eu digo para vocês uma coisa: se as pessoas, na mente delas, no dia do tempo que nós estamos vivendo, se as pessoas realmente estivessem procurando Deus, muitos não estariam em muitas igrejas que estão aí. Não estaria. E eu sei que estou falando. Se Deus é um Deus que sabe que tudo está acontecendo, Deus sabe que está acontecendo aqui nessa igreja. É só você orar. Você tem dúvida? Ora na sua casa, pergunta para Deus: como que é essa igreja aqui? Tem um monte de pecador. Glória a Deus. Mas que estão perseverando em cumprir um chamado e não perder a essência. Então Pedro aqui, ele não abre mão. Ele não abre mão dessa intimidade com Deus. Para quem nós vamos, Senhor? Para quem nós vamos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pedro dizia assim: não é o lugar, pode ser muito lindo, pode ser maravilhoso, pode haver um espetáculo, não é isso que eu quero Jesus, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Aleluia. Intimidade, é isso. Tem um preço a ser pago. Vocês imaginam
já vamos entrar na segunda parte aqui. Vocês imaginam ali, aquela multidão ali com Jesus, todo mundo ouvindo ele pregar, a igreja cheia, e Jesus chega e fala assim: ó, eu vim do Pai, se vocês não comerem da minha carne, vocês não vão ter vida. Se vocês não beberem do que é o meu sangue, vocês não vão ter vida. Aí um levanta, olha assim: o que esse homem está falando? Mas ele é homem. Para nós falamos Jesus hoje, né? Mas antigamente eles estavam, peraí, como que o pai dele, vamos dizer assim, que eles estavam vendo, era José. Sua mãe, Maria. Mas ele é homem, como que ele pode falar isso? E começaram a se escandalizar com aquilo, aquele burburinho começou a acontecer um com o outro. O que acontece? Eu não vou ficar isso aí não, isso aí é difícil estar ouvindo, isso aí é escandaloso demais para mim. O que é isso? Aí começa um, e você? Aí o outro, aí você? Aí daqui a pouco cada um pega, né? Pega sua vida, deixa eu sair, deixa eu ir embora desse lugar, eu não vou ficar aqui não. Aí o outro sai, só Jesus, só assim olhando, esperando. Aí o outro sai, um vai saindo, né? Aquele tempo tinha mais ou menos, vamos pensar que tinha ali mais de 500, 400 pessoas. Um sai, outro vai saindo, vai indo. Daqui a pouco, quando Jesus olha assim: e aí, Pedro, não vai sair também não? Não vai com eles não? Aí Pedro lá do lado assim, olha assim e fala: para onde, Senhor? Você não vai com eles? Foram todos embora. Senhor, para quem que eu vou? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Deixa os 400 e os 450, eu quero ficar aqui junto com o Senhor. Ele não estava preocupado com o templo, ele não estava preocupado com os, vamos dizer assim, com as aparências. Ele queria Jesus, ele queria Deus, ele queria Jesus, ele queria aquilo que Jesus tinha para poder dar a ele. Só que as pessoas não têm mais sede de Jesus. As pessoas hoje, a sede delas, elas vivem muitas vezes para viver o quê? Algo que muitas vezes na Bíblia já temos direito. Nós queremos muitas vezes um refrigério, onde nós vamos ter esse refrigério, e caímos muitas vezes numa cilada, e depois começa a ouvir-se os escândalos. Você acha que Jesus não sabia? Ele já sabia. Ah, mas Senhor, então, se você tivesse orado, você buscado a Ele, você não teria nem colocado os seus pés lá dentro. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Você não teria nem colocado nem os seus pés lá dentro, porque Jesus não estava lá. E vocês vão ver aqui no final. Continuando o texto, Davi, ele chega então, ele diz assim: olha, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Temer, essa descrição dada pelo dicionário Aurélio. Temor é um ato e efeito de temer, receio, susto, medo, pavor, temor, falta de tranquilidade, sensação de ameaça e, por extensão, sentimento de profundo respeito, obediência e reverência. Dicionário Aurélio. Dicionário bíblico. Temer a Deus, respeitar e reverenciar a Deus, reconhecendo a sua grandeza e santidade. Temor a Deus não é medo que faz fugir de Deus, é antes respeito, amor, obediência e adoração a Ele. O temor a Deus é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã, segundo previsto no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28 ao 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Então, o que nós entendemos com a questão de reverência? Eu respeito, eu amo, mas eu tenho medo. Medo de Deus? Medo da pessoa dele? Eu tenho medo da disciplina dele, porque ele corrige o filho que ama.
É por isso que eu procuro andar conforme a palavra, e quando ele fala assim, você está errado, você muda. Por quê? Porque ele continua um Deus de misericórdia, mas ele vai o quê? Ele vai permitir que situações na minha vida aconteçam. Por quê? Porque eu estou me rebelando contra aquilo que ele está falando para eu fazer. Continuando, vamos aqui para nós, eu só vou ler alguns textos aqui, preste atenção. Provérbios 1:7, falando a respeito de temor. O temor do Senhor é o princípio do saber. Temor é o princípio do saber, de um conhecimento. Mas diz assim no texto, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Todo conhecimento, ele começa onde? No temor. Espera aí, Deus criou os céus, a terra, tudo que há. Como eu não vou temer esse Deus? É o primeiro conhecimento que eu tenho, o primeiro entendimento que eu tenho, que Deus fez todas as coisas, e Ele está no controle de todas as coisas. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, equilíbrio. Isso quer dizer que anda no temor do Senhor, se realmente ele está no temor de Deus, ele tem equilíbrio. Eclesiastes 12:13, agora que se já ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. É Bíblia. Agora que já se ouviu tudo, Salomão, dentro da sua experiência, lá em Provérbios, vamos dizer na sua juventude, ali na Eclesiastes, já na sua maturidade, ele entende, finaliza ali o seu texto, a sua conclusão, dizendo de tudo que ele passou na vida dele, e ele se perdeu em muitas coisas. Ele diz assim: de tudo, temo a Deus, obedeço os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Tá? Eu vou lembrar tantos textos aqui, só presta atenção, vai sendo gravado, porque senão você não vai conseguir achar. Ou não, se você quiser marcar, você pode anotar. Ou se você quiser no final, eu passo para você também, tá? Deuteronômio 5:29. Olha só, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Quem dera se eles realmente me temessem. Eles iam ser abençoados e os seus descendentes também seriam abençoados. Provérbios 19:23, que tem a ver com isso aqui: o temor do Senhor encaminha para a vida e faz o temente encontrar plena satisfação. O temor do Senhor, ele encaminha para a vida e faz o temente encontrar plena satisfação. Em quem? Em Deus. Embora ele possa viver neste mundo, neste século, ele tem as oportunidades, mas ele não vive para ele poder conquistar as coisas dessa terra. Ele satisfaz com Deus, Deus é a porção que ele precisa. Como às vezes eu sempre digo aqui, né? Quando você entender realmente que a presença de Jesus na sua vida era tão importante, e você se satisfazer, as outras coisas vai ceder mais coisas. Você não vai ficar correndo atrás disso, fadigando e perdendo essa intimidade com Deus. Não, você sabe que você tem, e a porção que Deus vai te dar é a porção suficiente para você poder viver. Provérbios 15:16, o pouco com temor do Senhor é muito melhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Olha, o pouco, mas com temor, é muito melhor do que grande tesouro onde há inquietação. Às vezes estamos inquietos com tantas coisas para essa vida, perdemos o temor. Começamos a ir diante de Deus para questionar uma coisa que deu certo, ficamos inquietos, e se tornamos algo tão normal ficarmos inquietos, que logo já vai dar o quê? Os frutos. E os frutos vêm por quê? Pelo que nós falamos. Os frutos vêm por aquilo, da forma que nós agimos. Começa a dar os frutos.
E você quer ver um fruto? É quando você, uma pessoa tão dedicada em fazer algo para Deus, para o seu chamado, você já não quer fazer mais. Aí se pergunta assim: por que você não quer fazer? Acho que acabou o meu tempo. Eu estou passando por um momento de tribulação na minha vida agora, então agora eu preciso dar um tempo. Eu não sabe, tem algumas coisas assim que às vezes acontecem com os meus irmãos e eu não tenho mais prazer de estar. Eu achei algo mais interessante em tal lugar. Inquietação, falta de temor. Porque se alguém falou com você algo, ore, entenda, converse, trate, ajude. Não é mudar que vai resolver externamente, é aqui dentro que muda. Continuando, Deuteronômio 10, capítulo 10, 12 ao 13. Vocês estão colocando aí, vocês estão ligeiros, hein? Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede a ti, senão que temas o Senhor o teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje ordeno para o teu bem. Eu vou ler novamente, olha só. Agora, pois, ó Israel, Deus falando, que é que o Senhor teu Deus pede a ti, senão que você temas, que andes em seus caminhos, e você o ame, e você sirva ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, e com toda, cadê completa, sem divisão, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno para o teu bem. É para o teu bem. Tema para o teu bem. Guarde a palavra do Senhor, é para o teu bem. Os ensinamentos do Senhor para o teu bem, é para o teu bem. Ame o Senhor, é para o teu bem. Jó, capítulo 1, no verso 8. Olha só. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Homem que teme a Deus e evita o mal. Uma das passagens que me chamam a atenção de Jó, atitudes de Jó, diz um texto que quando falava que ele saía, os filhos dele saíam, vamos dizer assim, podia sair para as baladas. E que Jó fazia? Ia lá apresentar o sacrifício diante do Senhor, porque ele não sabia se os filhos dele poderiam ter pecado contra o Senhor. Isso é temor, porque Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Já vamos ler aqui. Então Jó sabia, que os meus filhos estão sujeitos a fazer algo que vai desagradar a Deus. Então eu vou lá apresentar o sacrifício e pedir perdão pelos pecados deles. Eu não sei, mas eu confesso o pecado deles, porque eles podem. Provérbios 8:13. Quem teme a Deus odeia o mal. Essa pessoa reprova a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Quem teme a Deus odeia o mal. Seguindo em frente, Jeremias 10:7. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Quem não vai temer este Deus?
Não há ninguém tão sábio. Não há. Que Deus é esse? Apocalipse capítulo 15, verso 4. Quem não te temerás, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo, e todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Por que então devemos temer a Deus? Nós já vimos ali os benefícios de temermos a Deus, e que é necessário temermos a Deus. 2 Crônicas, capítulo 19, versos 6 e 7. Deus, Ele é justo. Fala a pessoa que está ao lado. Deus, Ele é justo. Olha só. Disse-lhes Josafá, trazendo algo para os juízes naquele tempo: considere atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito, uma decisão final. Agora, que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem a injustiça, e nem parcialidade, e nem suborno. Quer dizer que aonde há julgamentos, Deus está ali presente, seja aqui, no meio do seu povo, seja nos tribunais, nas audiências, Deus ele está presente. E principalmente quando se vai julgar alguém que é cristão. É sério. Vamos dizer assim, uma palavra bem simples: Deus não passa pano para ninguém, não. Ah, mas Deus ele entende. Lógico que ele entende que você é um ser humano e está sujeito aos erros, mas você vai o quê? Arcar com as consequências das suas escolhas, suas decisões. Esse é Deus. Se você praticar injustiça com o ímpio, você também, pior ainda, porque você tem conhecimento do que é correto ser feito, você também vai ter consequências com isso. Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Eu falo para vocês uma coisa, eu me preocupo, tem hora, por isso que eu preciso realmente dessa oração. Eu me preocupo com pessoas que dizem cristão e vão se candidatar a um cargo político. Eu me preocupo. Tem hora que eu me preocupo com algumas situações que às vezes pessoas que têm suas audiências, a Solange ali, ela sabe como que é, com as sentenças, com as decisões de juízo. Por que a minha preocupação? Porque se houver parcialidade, eles terão resposta a respeito da parte de Deus. Se houver suborno, também vão prestar conta diante de Deus. Pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Então tudo aquilo que nós vemos, ou dentro da igreja, ou fora da igreja, ou aí fora do mundo, Deus ele está vendo, e Deus não concorda com nada disso. Só que chega um momento que Deus vem com a justiça dele para poder agir. 2 Samuel, capítulo 12, muito conhecido esse texto. Profeta Natã repreende a Davi: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso,
a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias e Otita para ser sua mulher. Deus pega o profeta Natã, leva até na casa dele, traz uma situação para ele compreender. Davi fala assim: peraí, que coisa é essa? Não, esse homem tem que morrer. Então essa pessoa é você, Davi. Assim diz o Senhor. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei a desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e os darei a outro, ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: vem com o Senhor. Quando vem a sentença do Senhor, mostrando para ele: olha, o que vai acontecer, a espada sobre a sua casa. Ele entendeu, eu pequei contra Deus, eu pequei contra Ele. O homem segundo o coração de Deus recebeu um juízo de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Tudo porque ele fez o quê? Ele desprezou a palavra do Senhor. Ele fez algo que Deus reprova e não se arrependeu. A questão toda: faz algo e não se arrepende. Ou então, quando eu tenho consciência que algo está errado, que não é certo fazer, e eu faço, vem uma disciplina do Senhor. Só que Deus, Ele dá tempo para correção. Se você quiser abrir agora, Apocalipse capítulo 2, verso 1, capítulo 1, eu quero para o capítulo 2, verso 1 ao 5, muito conhecido também. Não vou ler todo o texto por causa do tempo, mas depois, se quiser anotar aí. Primeira carta de igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti, vou ler melhor. Verso 1: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz que aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas, as igrejas, que anda no meio dos 7 candelabros. Só um minutinho. Sete estrelas, são 7 igrejas. Os 7 estrelas são os anjos da igreja, são os líderes da igreja. Os 7 candelabros são as igrejas. Voltando, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e no meio dos 7 candelabros de ouro: conheço as obras que você realiza. Opa, é uma igreja que trabalhava. Tanto o seu esforço, é uma igreja que se dedicava, né? Com a sua perseverança, quer dizer, é uma igreja empenhada, é uma igreja que não desistia, é uma igreja que estava pronta ali para poder dar continuidade no chamado. E diz assim no texto ainda: sei que você não pode suportar os maus, que põem à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Quer dizer, toda heresia, todo ensino errado, essa igreja descobriu. Eles não passavam pano não. Você tem perseverado e suportou provas. Olha, uma igreja que passou por provas por causa do nome do Senhor sem esmorecer. Verso 4: eu tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor.
uma igreja talvez cheia de atividades, é uma igreja que estava ali, todos os obreiros fazendo a obra de segunda a segunda, empenhados, a igreja estava aumentando, e aquela igreja crescendo, e todo mundo junto, e chega uma mensagem seguinte: eu reconheço tudo isso que vocês estão fazendo, mas vocês deixaram uma coisa, vocês deixaram a intimidade comigo, deixaram de ter eu como prioridade. Agora olha só, lembra-te, pois, de onde você caiu, arrependa-se, volta à prática das primeiras obras. Isso aqui não é uma escolha, é ordem. Arrependa-se, volta às primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Tirarei o candelabro. O candelabro era igreja. Se você não se arrepender, ele está falando para o líder, eu vou tirar você dessa igreja, eu vou tirar essa igreja de você, eu vou te remover. Aí eu fiquei pensando comigo, nos tempos que nós estamos vivendo, talvez vai te chocar um pouco. A ordem para esse pastor junto com essa igreja é para se arrepender. Talvez esse pastor ele possa dizer assim: esse discurso é duro demais, eu não vou ficar nessa igreja. Mas ele tem a ovelha, ele tem os rebanhos. O que ele faz? Pode fazer? Ele não se arrepende e Deus remove. Ele está aqui e ele vai para onde? Para cá. Só que ele é conhecido. Logo chega algum rebanho para estar junto com ele. Pastor, Senhor, o que eu vou fazer? Chegou esse rebanho, então agora eu tenho que cuidar desse rebanho. E ele começa a tratar do quê? De montar um lugar, estar em um lugar para cuidar daquele rebanho. Esse pastor, ele está sendo resistido por Deus, porque ele não se arrependeu dos seus pecados, e nem levou a igreja a se arrepender. Então ele está voltando um outro rebanho, ele está cuidando de um outro rebanho, ele está abrindo uma igreja lá para cuidar de um rebanho, e ele começa a construir aquela igreja de uma forma que começa a agradar a todos. E uns começam: nossa, que coisa mais linda, olha, vamos naquela igreja, todo mundo sorrindo, tudo maravilhoso. Mas aquela igreja, aquele pastor, ele está reprovado por Deus, porque faltou temor ao coração dele. Deus queria arrependimento e não que ele mudasse. Aí eu penso, no tempo que nós estamos vivendo, de todas as igrejas e líderes que estão à frente dessas igrejas, quantos desses líderes realmente estão aprovados por Deus? Ou Deus está esperando o arrependimento? Quantos desses pastores estão numa mídia, levando as pessoas a perder essa intimidade com Deus? É impossível uma pessoa que não tem intimidade com Deus levar outra pessoa a ter intimidade com Deus. Mas olha, mas eles estão servindo. Sim. É possível servir a Deus sem amar a Ele. É possível. É possível você falar do amor dele, mas você não amando, porque se você amar e temer, o que vai acontecer? Você não se conforma com a sua vida, você não se conforma com algumas atitudes da sua vida que você tem, você não se conforma em ser aquilo que ele quer que você seja. Não, você não se conforma,
Você vai querer mais ainda estar na presença dEle e desfrutar mais dessa presença dEle. O que Ele fala para você é uma ordem, não tem questionamento, e você vai continuar servindo a Ele, ainda que muitas vezes a correção ela é dura, mas você se dobra, você se rende, porque você sabe que Ele é Deus, e você o respeita, você reverencia. Mas também tem uma coisa, você sabe que você não vai fugir da presença dEle, por isso te traz medo. Traz medo. Medo de Deus, medo das consequências das minhas escolhas. Mais uma igreja para finalizar. Quarta igreja a Tiatira, capítulo 2, verso 18. Levitas, se quiserem subindo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, a carta direta, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as suas obras que você realiza. Eita Deus! O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Era uma igreja produtiva. Só que ele diz assim: eu tenho, porém, contra você o fato de tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho visto tudo que vocês têm feito, o esforço, a dedicação, mas tem algo que eu estou reprovando. Vocês permitirem que ensinamentos entrem, que venham afastar da presença dEle, de uma intimidade com Deus. Eu vou dizer algo para vocês. Quantas pessoas que idolatram lideranças? Quantas pessoas que idolatram igrejas? Ali, a minha igreja, mas não é que ela tenha satisfação de estar naquele lugar, ela tem gratidão. Não. Porque que nós temos, eu tenho muita gratidão por essa igreja Rocha Eterna. Mas a pessoa, ela começa a colocar em primeiro lugar o quê? Pessoas e lugar. Olha só o texto. Vou ler novamente o 20. Tenho, porém, contra você o que você tolerar, de você tolerar que essa mulher Jezabel se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da imoralidade. Dei tempo para se arrepender. Deus dá tempo para o arrependimento. Às vezes nós vemos algumas coisas, olhamos assim e falamos assim: Senhor, parece que tanto escândalo, que essas coisas que está acontecendo. Deus talvez está dando um tempo para a pessoa se arrepender. Alguns escândalos estão aparecendo na mídia aí, de algumas situações relacionadas à igreja. Alguns se escandalizam, eu não. É chato, mas mostra que Deus, Ele é justo, que nada fica em oculto. Nada fica em oculto. Tudo vai aparecer. Às vezes Deus dá tempo para se arrepender, né? Talvez, quem sabe, dessas lideranças não foram visitados lá. O profeta chegou e falou assim: olha, Deus quer que você se arrependa, que está errado da forma que você está conduzindo. Aqui você está sendo uma pessoa, mas na sua casa está sendo outra pessoa. Deus quer que você se arrependa. Isso aqui não é profeta, não. Esse não é profeta, não.
Vem um homem para dizer sobre minha casa, sobre a minha vida, na minha casa, mas não tem nada a ver não, é profeta não. Só que Deus, Ele fala e vai esperando o tempo para o arrependimento. Verso 23: matarei seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Não vão ter vida, e eu vou retribuir cada um deles daquilo que eles fizeram. Digo, porém, aos demais de Tiatira, todos aqueles que não conseguem essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro governará e reduzirá os pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como não temer este Deus? Talvez há um tempo que você não tem visto isso, uma ministração dessa na internet. Talvez se um pastor fosse ministrar uma mensagem dessa forma, acho que ele não teria uma curtida. Ele não teria uma curtida. Porque estamos acostumados a uma coisa. Muitas vezes estamos num erro. Vai que Deus está com você. Deus vai te abençoar. Vai. Às vezes você tem um chamado do Senhor para a sua vida, e você está lá resistindo. Vai, Deus vai fazer uma obra, Deus vai fazer a obra. Vai, se arrependa, reconheça, obedeça. Deus vai fazer uma obra linda no seu coração. Tem que passar pelo processo do arrependimento. Talvez essa mensagem aqui nessa noite, não sei se você está aqui, foi para você. Mas guarde isso no seu coração. Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. E eu quero deixar um alerta aqui para todos. Pare de procurar na igreja aquilo que você vai encontrar em Cristo. Pare de procurar na igreja aquilo que você vai encontrar em Cristo. Existem coisas que você vai encontrar no Senhor. Existem outras situações que vocês vão encontrar na igreja. Mas que igreja? Aquela igreja que anda no temor do Senhor. Eu já vi e percebi várias situações de pessoas que querem pular um processo na vida delas. Só que Deus não vai deixar de tratar o que Ele tem que tratar. Talvez essa mensagem aqui no seu coração hoje, você vai pensando a semana toda: é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Porque Ele está trabalhando, Ele está investindo na sua vida. Ele quer te curar, Ele quer te sarar. Ele sabe, e você sabe também dos momentos difíceis na sua vida que você passa quando você está sozinho. Você sabe dos conflitos que você passa. Você sabe das palavras que você pronuncia, que talvez hoje você tem que falar assim: olha, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque Deus está ouvindo tudo que eu falo, e Ele fala na palavra dEle: tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então eu tenho que mudar.
Se eu peguei o hábito de falar do meu irmão, eu vou me arrepender antes de falar do meu irmão. Eu tenho que confessar o meu pecado, porque é a sétima coisa que Deus abomina é eu armar contendas com os meus irmãos. É Deus. Então eu tenho medo, sim. Qual medo? De vir o juízo de Deus por causa do meu pecado, porque é fácil falar mal dos outros. Isso está na natureza do ser humano. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o cristão que teme ao Senhor, ele não vai se conformar. Isso não faz parte do caráter dele, não faz parte. Ele não pode permitir isso. Cuidado com as pessoas que você trata. Eu vi um pastor um dia, estava na igreja, ele estava ministrando, e ele falou assim, ele estava ministrando, então ele falou assim: ei, cuidado com a forma que você trata quem você está na sua frente hoje. Talvez hoje você maltrata essa pessoa aqui, amanhã você vai precisar dela lá, porque ela é uma autoridade. O que ela vai falar a respeito da sua vida? Cuidado quando você trata com as autoridades. Se você não sabe se uma autoridade constituída por Deus, ore por ela. Ore por ela, coloque ela na presença de Deus. Guarde uma coisa: o que está errado, está errado. Sempre vai ser assim. Recentemente nós tomamos uma decisão com relação à capelania dos PMs de Cristo. Percebemos que algo estava fora da palavra. Vamos conversar. Não dava. Quando eu percebi parcialidade, eu falei: não sou conivente com isso. O que o estrago, ou poderia fazer um estrago, num trabalho tão lindo que está sendo feito. Deus, na sua infinita misericórdia, pela integridade que tem cada capelão, e parabéns, eu falo os capelães aqui da igreja, e todos os capelães que tem, pela integridade, que com a forma que nós entramos e saímos, quando nós chegamos para conversar com o coronel, para apresentar a nossa proposta: vocês vão trocar de camisa? Pode trocar, mas não deixe de atender os meus policiais, nossos policiais. Essa semana retomamos todas as unidades, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sofri, mas sabe por que eu sofri? Eu não sofri por questão de trabalho. Eu sofri porque tinha no meio autoridades vaidosas, egoístas, que estavam pensando somente em si, que querem status, enquanto nós estamos ali para cuidar de vidas. Uma das preleções que estávamos ali fazendo, uma policial chorou e falou assim: ore a mãe do policial dele aqui, falou o nome dele. A mãe dele está com AVC, ele baixou a cabeça, deu um AVC. E ela foi, saiu, voltou novamente. E ela chorando, desculpe. Não. Imagine se a igreja não tivesse naquele momento. Na oração trouxe um alívio para a alma dele e para a alma dela. Obrigado por vocês estarem aqui. É igreja. É igreja. Então entendam nessa noite, entendam que há um chamado de Deus, mas para nós andarmos em temor, em amor ao Senhor, em temor a Ele. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Coloque a vida dele sim como prioridade. Deus, as prioridades de Deus tem que ser prioridade na sua vida. E não permita você ser uma pessoa que vai trazer desordem no corpo de Cristo. Volto a dizer, tem muitas pessoas migrando de igreja em igreja. Tem pessoas procurando igreja porque falta temor ainda no coração delas. Falta temor.
porque nós temos que buscar é Cristo. Nós temos que entender qual é o nosso chamado, e aonde Deus vai trabalhar na minha vida, em que lugar Deus vai trabalhar na minha vida. Então se é aqui que Deus vai trabalhar, então eu estou aqui debaixo de autoridade, Senhor. E se essa autoridade o Senhor vai usar a vida dela, então eu estou aqui, eu vou gemer, mas eu vou ficar, porque eu sei que é aqui que o Senhor vai trabalhar na minha vida. Tem alguns que às vezes tentam escapar, aí deixa eu ir para cá porque aqui está melhor, aí deixa eu ir para cá, daqui para cá está melhor. E Deus está falando assim, o tempo do arrependimento está chegando, está passando. Finalizo. Contexto. É uma das coisas que muitos se questionam. Queria chamar já os diáconos, como devia ser. E eu pergunto para você, como está aí o seu temor a Deus, com relação a dinheiro? Houve muitas pregações que as pessoas falavam a respeito de você dizimar e você ofertar. Tudo o que eu faço e o que nós temos que fazer é por amor. Ah, por medo? Sim. Vou ler um texto aqui, Malaquias, capítulo 1, no verso 14, não precisa ler, presta atenção. O Senhor diz: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam, o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto e mostrar que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Verso 16. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estava dizendo. E na presença dele foram escritos no livro os nomes dos que respeitavam ou temiam e adoravam a Deus. O Senhor diz: esse será meu povo, quando chegar o dia que estou preparando. Eles serão meu próprio povo, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez, o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Malaquias, o que ele estava trazendo? O povo estava entregando as formas, as ofertas, de qualquer forma, aquilo que eles mesmos não queriam, que não servia para eles, eles iam entregar para Deus, eles queriam entregar para Deus, e Deus vai lá usando o profeta para corrigir os próprios sacerdotes, por causa da vaidade. E uma forma que Deus usa ali, que Deus assim, se eles não se arrependessem, Deus estaria reprovando eles. Primeiro era a oferta, por quê? Porque eles estavam fazendo do jeito deles. É assim, olha, Deus não está vendo nada, Deus não está nem aí. E agora, sacerdotes, supliquem a favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas em mãos, será que Ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida, sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, torce o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos, doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Deus estava corrigindo eles por causa da forma que eles estavam entregando as ofertas, de qualquer forma, não era do jeito que Deus queria. E quando nós olhamos no capítulo 3, no verso 6, diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias de seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus?
Mas vocês estão me roubando, ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Será que o Deus do Antigo Testamento é o diferente desse Deus de hoje? Aí eu digo, sabe por que começa a entrar as heresias? É justamente porque as pessoas, elas acabam perdendo essa essência, o temor ao Senhor. Quando eu entrego meu dízimo, eu entendo que isso é bíblico, e eu faço por temor ao Senhor. Eu não fico esperando alguém me cobrar. E aqui nessa igreja ninguém cobra ninguém, porque nós precisamos entender e fazer por amor, por temor e amor a Ele e amor à obra do Senhor. Eu faço isso. Mas se eu não entregar? Com certeza, se houve disciplina aqui, por que não vai haver disciplina? Porque o meu coração está sendo rebelde com relação à ordem do Senhor, a palavra do Senhor. A minha oferta, qual a disposição que eu tenho de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem me abençoado? Mas eu esqueci. Pois é, você está esquecendo de você. Você está esquecendo de você. Então nessa noite, eu finalizo essa mensagem aqui, dizendo assim: quanto maior for o nível do temor em sua vida, mais você irá ter conhecimento do coração paterno de Deus, e conhecerá o seu amor e a sua misericórdia, e subirá em santidade, e os seus olhos serão abertos para ver os caminhos do Senhor para a sua vida. Quanto mais você se render a Deus, quanto mais você abrir o seu coração para Deus, mais você vai desfrutar do reino de Deus, das suas bênçãos. Você vai encontrar vários ensinamentos? Com certeza. Agora eu pergunto para você, de onde está vindo essa fonte? Quem é essa fonte? Será que não é uma fonte que, em vez de se arrepender, saiu para montar a sua própria igreja? Mas ele está reprovado por Deus? Pense nisso. Quando você for convidado para ir a alguma igreja, primeira coisa: Senhor, é para eu estar lá? Outro dia eu contei que eu fui numa igreja e entregaram uma profecia, e a profecia era que Deus ia estar agindo no altar. Profecia, Deus falando para mim que Ele vai agir que ia agir no altar. Se Deus quer agir, Ele vai agir. Eu vou agir no meio da igreja. Se Ele tiver que agir, Ele vai agir. Quem sou eu? Pelo contrário, eu vou estar ali junto, orando. E no final, quando a pessoa chegou, diz assim: varão, onde que é a sua igreja? Lá, tal lugar. Tá bom. Depois você pega meu telefone que eu vou lá ministrar na sua igreja. Eu não tenho igreja. A igreja é do Senhor. Eu estou como líder. Até quando? Não sei. Para estar aqui, ministrar, é a palavra do Senhor. Gostaria que você fechasse seu coração agora. Pessoal, te faça um favor, dá uma olhadinha ali, o que está acontecendo ali fora. Pode fechar seus olhos. Coloque a sua vida agora na presença de Deus. Nós vamos para um momento tão especial da nossa vida, e é onde nós vamos firmar nossa aliança com o Senhor. Você vai firmar sua aliança com Deus.
E esse momento é um momento tão, eu falo que tão é maravilhoso, que eu não perco na minha vida por nada, não troco esse momento. Seja o que for, se tem uma viagem, o que for, eu não perco, eu troco o dia da viagem, porque essa comunhão com Deus, eu estou aqui renovando a minha aliança com Deus. Então faça a tua oração, enquanto aqui os diáconos vão distribuir a ceia, vão servir a igreja nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Faça a tua oração. Se é para se arrepender, fala você com Deus aí, fala: Senhor, coloca o meu coração. É você e Deus, é você e Deus. Nesse momento o diabo não vai ter a alcançar vantagem não, porque você está no lugar certo, na hora certa, e você está sendo ministrado a palavra do Senhor. É a palavra. Então, fale com Deus aí, fale com Deus. Carregou
causa dele que nós estamos aqui nessa noite. É Ele quem perdoa os nossos pecados. É Ele que nos dá força para nós vencermos o pecado. É Ele que nos corrige porque Ele nos ama. Até que Ele venha. Olha essa pessoa que está ao seu lado. Troque seu cálice com essa pessoa. Fale com ela. Troque. Fala assim, olha. Mas fale com temor. Fala assim, olha, eu te abençoo. Como igreja. Sabe, fala como igreja. Eu te abençoo. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Fala sobre o seu trabalho. Eu profetizo, eu declaro a bênção do Senhor. Como igreja. Fala assim, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então eu tenho certeza de uma coisa, que a obra que Deus começou na sua vida, Deus vai terminar, Deus vai concluir, porque você não vai resistir não. Você vai ser aquela pessoa que vai cair sobre a pedra não vai cair sobre você não, e vai te reduzir ao pó, não. Você vai cair, talvez se espedaça todinho, mas Deus está tratando o orgulho, e é tão bom quando Deus está tratando. Aleluia. Abre-se agora este pão. Aleluia. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade. E eu te agradeço aqui nessa noite pelo teu perdão, Senhor. Senhor, como anjo, como líder aqui nessa igreja, eu peço perdão pelos nossos pecados, Deus. Que eu me incluo, Senhor, aonde houve falta de amor, aonde eu não sei, Senhor, muitas vezes, devido a nossa, Senhor, muitas vezes a nossa mente, nós não sabemos, Pai, mas nós estamos aqui nessa noite como igreja. Nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Queremos andar em liberdade entre os nossos irmãos. Deus, se houve alguma contenda, se houve alguma confusão, Senhor, se há alguma semeadora do inimigo, algum joio, Pai, Senhor, que foi semeado, Senhor, Deus, eu coloco agora diante de Ti, Senhor, eu apresento a Ti, Senhor amado, e peço sim, Senhor, que o Senhor venha em nosso favor, e nos ajude, Senhor, nos ajude a superarmos cada situação que quer nos trazer um esfriamento, Deus, mas que a alegria do Senhor venha a ser a nossa força, Pai. Perdoa, se houve alguma palavra um dia pronunciada dentro dessa igreja, palavras que nem eu tenho ouvido, mas o Senhor ouviu, e Senhor, nesse momento eu peço perdão por essas vidas que talvez pronunciaram palavras, Senhor, foi num âmbito carnal, sem entendimento, porque deixavam de respeitar, Senhor, muitas vezes de temer o lugar onde o Senhor está presente, porque parece, Senhor, muitas vezes as pessoas perdem a sensibilidade e não sabem, muitas vezes o que falam, aonde falam, e sabe que o Senhor está presente. Senhor, que nós possamos entrar a cada dia nesse lugar com temor e tremor. Senhor, que a partir desse momento, Deus, que o nosso coração, quando entrar nesta casa, Senhor, nós entraremos com uma reverência no nosso coração, já vindo prestando um culto, e vamos cultuar ao Senhor com temor e tremor ao Senhor, não questionando, Deus, mas nos rendendo, sabendo que o Senhor é o Deus quem trata as nossas vidas. Muito obrigado por essa noite, que nessa noite seja restabelecida no mundo espiritual, Pai. Senhor, se algo que foi quebrado, seja restabelecido nessa noite, Deus, porque estamos aqui, estamos sob os Teus cuidados, sobre a Tua proteção, em nome de Jesus, aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Comamos todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Oh, Deus. Ah, Senhor, como é bom. Pega este cálice agora. Aleluia. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim.
façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Bebamos todos. Aleluia. Somos livres. Aleluia. Fala a pessoa que está ao seu lado, fala assim: nós somos livres. Amém? Glória a Deus. Eu queria aqui, finalizando, chamar aqui o casal que fez aniversário. Eu queria chamar aqui a Solange. Eu queria chamar aqui o Nelson. Eu queria chamar o Pessotti. E já vamos finalizar nosso culto com muita alegria, com muita festa. E tenho certeza que o Senhor, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, Ele está conosco. Ele está conosco. Então, nenhum mal, nada, nenhum mal sobrevirá sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queria rapidinho aqui chamar a Nicole e a Isabelle aqui, a Belle aqui também. Glória a Deus. Cadê o tio Nelson? Cadê o tio Nelson? Já estamos indo embora já, tá, gente? Você quer sentar um pouquinho só? Já estamos indo embora. Tá? Só algumas horinhas que ficamos um pouquinho mais, tá? Mas você vai para a semana toda, vocês vão ver. Estão pedindo vigília aqui, né? Então, mas não vai ser hoje não, tá bom? Só mais um momento aqui. Glória a Deus. Bom, nós vamos começar aqui pelo casal, né? Pela família, o casal, completando quantos anos de casados? 14 anos. 14 anos. 14 anos foi uma bênção, né? Fogo puro. Oh, glória a Deus. Aleluia. Né? E eu quero fazer de uma forma diferente aqui, né? Queria que a Nicole que ela lançasse uma palavra para sua família. Tá bom? Paciência. Paciência, Belle. Gratidão. Vocês entenderam? Paciência. Por que paciência? Eu não tenho. Meu Deus do céu. E gratidão? É importante, né? Você ser grato, né? Ser grato por tudo que Deus Ele vem derramando em nossas vidas, né? Porque essa imagem aqui, ó, é uma imagem que não tem preço. Uma família inteira dentro da casa de oração, né? Em comunhão com Deus. Hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso daí para mim não tem preço. Não é o dinheiro. Não era para mim ter família. Quem me conhece sabe que eu fui jurado de morte pelos traficantes. Não era para mim estar aqui, né? Tive uma briga muito feia com os traficantes e Deus mudou toda a história. Me deu uma família linda. Temos problemas, né? Situações se levantam, mas se levantam para cair, porque o nosso Deus, Ele é maior. O segredo é permanecer e ter o que a Isabelle falou, gratidão. E paciência, né? Meu Deus. Igreja, vamos orar por esse casal aqui, vamos abençoar a vida deles. Eu não vou falar para o Rogério fazer uma declaração para ela aqui, porque senão ele vai passar a noite toda. Ele já declara na mídia, né, tudo. Então estenda suas mãos em direção desse casal. Vamos abençoar a vida deles. Pai, nós te damos honra, te damos glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá, Senhor amado, este momento tão especial, num término de um culto, orar por famílias, abençoar, Senhor, e por isso nós declaramos, Senhor, a bênção da família sobre a vida do Rogério, da Priscila, e se estas bênçãos que estão sobre a vida deles serão derramadas, ó Pai, sobre a família da Nicole, da Isabelle, Senhor, Deus, e nada eles terão falta, Senhor, que o coração deles continue, do Rogério, Pai, no temor do Senhor, ó Pai, que da Priscila também, Senhor, que possa andar no temor do Senhor,
Pai, que eles possam ver as bênçãos do Senhor acontecendo sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, nós como igreja cremos e nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Pode descer. Oi? Ah, esqueci de pedir a licença. Tá aqui, terminando o culto aqui. Fica aqui então. Pode ficar aqui. Aí, já vou. Segura que me ajuda aqui, secretária. Secretária. Solange, preparada já? Tá? Amém. Quer falar alguma coisa para a igreja sobre esse sonho? Não quer falar não. Deus preparou, né? Senhor meu Deus, nessa noite, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que realiza sonhos. Está aqui este coração. Deus, aquieta o coração dela, a alma dela, para que ela possa fazer esta viagem, desfrutar, Senhor, uma melhor forma. Mas também cuida aqui, Senhor, de todos os funcionários, de todos os processos, Pai, em andamento. Traga paz ao coração dela, Senhor, para que ela possa desfrutar dessa viagem, Pai. E em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que ela não, Senhor amado, ela vai viver naquele ambiente, um ambiente de segurança, um ambiente de paz, e que nada, Senhor, não terá falta de nada, Pai, nesta viagem. Senhor, ela irá em paz, desfrutará lá em paz todos os dias e retornará com alegria, testemunhando o teu amor, da tua fidelidade, de tudo que o Senhor, Pai, tem preparado. Deus, também oramos e agradecemos por essas pessoas que estarão recebendo ela, Pai amado, estarão acolhendo, não estará acolhendo a Solange, mas é uma serva de Deus. Que essa família também seja abençoada, Pai, com a presença dela naquele lugar. Em nome de Jesus, nós como igreja abençoamos, em nome de Jesus. Amém? E aí? Amém. Senhor, eu unjo essas alianças aqui. E o diabo não vai ter poder de tocar. O diabo não vai ter, Pai, autoridade para querer infiltrar com os seus ensinamentos, Senhor, com as mentiras deles, Senhor. Mas eles andarão na verdade e vão desfrutar, Senhor, Pai amado, da bênção da família. É o que eu declaro, e serão muitos anos que eles estarão consagrando essas alianças, Pai, na tua presença, com temor e amor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Tem mais olhinho? Deixa eu orar, agora eu vou orar aqui. Amém, glória a Deus, abençoe, em nome de Jesus. Todo aquele que pede, recebe, né? Nós como igreja te abençoamos nesta viagem, em nome de Jesus. Senhor, e nós colocamos agora, se alguma situação, alguma pendência, algum processo precisa ser liberado, Pai, para ela poder fazer essa viagem em paz, põe a tua mão poderosa, Pai. Se existe alguma situação que tem impedido ela, Senhor, trazendo preocupação para ela fazer essa viagem, o Senhor preparou essa viagem, traga para ela, Senhor, essa vitória, traga essa resposta, porque o Senhor é Deus e ela tem colocado nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pessote, a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor fala assim, se existe alguém enfermo, para que nós venhamos ungir, né? Nós como cristão, nós já vemos a vitória, né? Então, mas a Bíblia fala que nós devemos ungir. Então nós estaremos ungindo aqui a vida do Marco Pessotti. Ele está aí no próximo processo de uma cirurgia, mas entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Estenda as suas mãos. Em nome de Jesus, eu te unjo. Senhor, eu declaro que este corpo é templo do teu Espírito Santo, Pai. E ninguém tocará neste corpo, Pai. Satanás não terá autoridade nenhuma, Senhor. Nenhuma vida, Senhor amado, que tem o seu coração, Senhor, enganoso, tocará ou fará parte, Senhor amado, desta sala de cirurgia. Mas serão pessoas que o Senhor estará preparando, Pai. E eles, Senhor amado, no tempo certo, na hora certa, Senhor, se o Senhor tem essa cirurgia, ela vai acontecer, e tudo vai estar bem, vai correr bem, e os médicos já, Senhor, dê ordem aos seus anjos nessa sala de cirurgia, Senhor, e nós cremos, Senhor, que tudo vai dar certo, e vai ser tudo para a honra e glória do teu nome. Traga paz ao coração dele, Senhor, traga paz, Senhor.
porque Ele tem uma missão a cumprir nessa terra, Deus. E Ele tem colocado a vida dele nas tuas mãos, Deus. E o Senhor é Deus quem sustenta a vida dele todos os dias. E no lugar da preocupação, que ele possa exercer a fé, a confiança neste Deus que transformou na vida dele. Aquilo que era impossível se tornou possível na vida dele, em nome de Jesus. Senhor, abençoa também o Nelson, Pai, que já está num processo. Senhor, toca com teu poder, Pai. Nós declaramos que este corpo também está consagrado ao Senhor. Repreendemos toda a enfermidade que não vai alojar neste corpo. Nós repreendemos como igreja e nós declaramos aqui a cura, a cura, a cura, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha agindo no teu sobrenatural sobre este corpo, Senhor, e ele possa viver, Senhor amado, aquilo que ele tem orado para ti, Senhor. Senhor, ele quer testemunhar, Senhor amado, no teu altar, mas vai ser para a honra e glória do teu nome. Por isso nós como igreja entramos em concordância e declaramos aqui a cura. Tudo que nós ligarmos na terra está ligado nos céus. Nós como igreja abençoamos. Amém. Glória a Deus. Amém. Acho que agora podemos ir embora, né? Vamos orar, finalizando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe você no seu trabalho. Se você está aí aguardando uma porta de emprego, eu falo para você, continua esperando no Senhor, continua confiando no Senhor, continua temente ao Senhor, e você vai viver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém? Estenda as suas mãos. Pai, nós te agradecemos por essa noite tão maravilhosa, pela tua presença, Pai, por este momento que estamos aqui em comunhão. Deus, que nós não vamos quebrar essa comunhão ao sairmos deste lugar com a igreja, com os nossos irmãos, mas nós vamos, pelo contrário, vamos permanecer com essa chama acesa, Senhor, e nada vai interferir, Senhor, neste relacionamento de igreja, Senhor, mas porque entendemos que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos, Pai, por cada dizimista, por cada ofertante, Pai, cada vida que se dispôs no seu coração, Pai, em ser o semeador na tua casa, na tua obra. Que o Senhor confirme as tuas promessas, como nós lemos em Malaquias, as janelas do céu sendo abertas, Pai. Oh Deus, muito obrigado, te agradecemos, Pai. Senhor, já oramos pelo culto de jovens amanhã, Senhor. Deus, que o Senhor prepare a chegada de cada um, que eles venham com o coração deles aberto também, para poder, Senhor, receber a mensagem que o Senhor tem para falar com cada um, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por cada obreiro desta casa, obrigado por todos, Pai. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um. Traga resposta, Senhor, aos seus filhos. Por todos, pela banda, por todos, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz: Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus. Hoje terminamos um pouquinho mais tarde, mas vai com essa bênção para sua casa.